Olá, meu nome é Thiago e eu vou apresentar o trabalho Jogos com feedback automático, aprendendo função afim e identificando diferentes tipos de representação semiótica no GeoGebra. Os autores, Thiago Novaes e Celina Barr, da PUC São Paulo. O objetivo do trabalho é apresentar o resultado da aplicação de jogos com feedback automático para a aprendizagem de função afim por meio do software GeoGebra e analisar como eles contribuem para que os alunos possam romper obstáculos e mobilizar novos conhecimentos matemáticos. Então eu vou clicar aqui no botão para dar início ao jogo. O jogo ele é composto de 3 fases. E em cada fase eu vou relacionar como o sinal dos coeficientes angular e linear influenciam no comportamento da reta. Então aqui eu tenho minha função f de x é igual a x mais b, representada em sua forma algébrica, e eu vou analisar, de acordo com a sua representação gráfica que eu tenho na tela, se o sinal do coeficiente a é maior que zero ou menor que zero. Então aqui eu vou selecionar a opção menor que zero e vou clicar em verificar. A minha resposta está incorreta e com isso eu tenho um feedback automático de auxílio que vai me ajudar a compreender o meu erro. Então aqui, nesse feedback, eu estou relacionando o crescimento e o decrescimento da função de acordo com o seu sinal, de acordo com o sinal do coeficiente angular. Então eu posso observar que essa função representada ela é crescente. Com isso, a maior que zero. Então aqui eu vou selecionar A maior que zero e vou verificar novamente. Logo, a minha resposta está correta e eu vou clicar aqui no botão Novo Gráfico, que vai me gerar um novo gráfico aleatoriamente. Foi solicitado que os alunos jogassem até que acertassem 10 vezes. Então, se eu seleciono a opção A maior que zero e clico de novo, está correto, aumenta a minha quantidade de acertos e tentativas. Nesse caso, A menor que zero está correto. Novo gráfico. Aqui eu tenho uma tabela que eu vou verificando a quantidade de acertos que o aluno vai tendo e as tentativas que ele teve. Com isso, eu consigo ter um histórico para ver se os feedbacks auxiliaram ou não o aluno ao longo de todo o jogo. Já na segunda fase, o aluno vai jogar até conseguir 10 acertos novamente, porém aqui ele vai analisar o sinal do coeficiente linear B. De forma análoga, eu vou escolher uma das alternativas aqui do sinal em relação à minha função em sua forma algébrica e vou verificar de acordo com o que está representado aqui na parte gráfica. Logo, a minha resposta ela está incorreta, então aqui eu tenho um feedback de auxílio. Nesse feedback de auxílio, ele fala que o coeficiente linear B é a coordenada do ponto 0B, ou seja, o local em que a reta corta o eixo Y. Então, aqui para B maior que zero, o gráfico cortará o eixo y em sua parte positiva, menor que zero em sua parte negativa e igual a zero em sua origem. Aqui nós podemos ver que o gráfico corta o eixo y na sua parte negativa, né, em menos 1, ou seja, b menor que zero. Então, eu vou colocar b menor que zero e vou verificar novamente. A resposta está correta e eu conto aqui uma unidade, eu somo uma unidade em seu acerto. E vou clicar em novo gráfico e vai gerar um novo gráfico aqui aleatoriamente. Por fim, a terceira e última fase, eu vou analisar o sinal dos coeficientes A e B ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho um grau de dificuldade maior porque eu tenho a combinação de todas as possibilidades, né? Então nesse caso aqui, se eu escolho, por exemplo, A maior que zero, B menor que zero, eu vou verificar, ele vai me dar um feedback para relembrar o que foi aprendido nas fases anteriores. O coeficiente A, se a função é crescente, A é positivo. Função decrescente, A é negativo. Em relação ao coeficiente linear B, é o valor onde o gráfico corta o eixo Y. Ou seja, então nessa função aqui, a reta está subindo, então eu sei que ela é crescente, ou seja, A maior que zero. E no caso, o meu B é onde a reta corta o eixo Y. No caso, cortou aqui na minha parte positiva, né? Em Y igual a 3. Então, B também é maior que zero. Então, seleciono a opção e verifico novamente. Logo, a resposta está correta. Clico em novo gráfico e vou realizar uma nova questão com valores aleatórios novamente.
O meu jogo é baseado na gamificação, e aqui eu tenho uma definição de DERTED, que diz que é a utilização de elementos de design de jogos em contextos, produtos e serviços que não estão relacionados a jogos, a fim de motivar determinados comportamentos. De acordo com o Musareiro, nós temos 4 elementos de um jogo. A teoria que eu uso nesse trabalho se chama registros de representação semiótica, de Duval, que diz que representações semióticas são produtos constituídos pelo uso de signos que pertencem a um sistema de representação. Há 3 atividades cognitivas fundamentais relacionadas à semiose que devem ser consideradas para que o sistema semiótico seja um registro de representação, de acordo com Duval. A primeira delas é a representação de um registro dado. No caso aqui, eu tenho na tela uma função afim representada de diferentes formas, por exemplo, por meio de seu registro algébrico, registro tabular e registro gráfico. A segunda é o tratamento, que são as transformações internas que ocorrem dentro de um mesmo tipo de registro. Por exemplo, quando eu vou somar 2 números, aqui eu posso representá-los em sua forma decimal e fracionária. E, por fim, a conversão, que são as transformações que ocorrem de um registro para outro. Se o aluno consegue transitar entre os diferentes tipos de registros com naturalidade, pode-se dizer que a sua aprendizagem ela é significativa. A metodologia do trabalho. Participaram da pesquisa 4 alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Aqui, no caso, eu tenho um fluxograma de como foi construído o jogo, etapa por etapa, e em que parte os feedbacks foram aplicados. Tanto feedback de auxílio, quando a resposta estava incorreta, quanto feedback positivo, que parabeniza o aluno pelo seu acerto. A proposta do jogo é analisar as características dos coeficientes angular e linear da reta em seu registro algébrico, observando como o sinal de cada elemento influencia no comportamento da reta representada em seu registro gráfico. O jogo ele foi constituído de 3 fases, como apresentado anteriormente, em que a primeira fase você analisa as características do coeficiente angular, na segunda fase o coeficiente linear e, por fim, as características dos coeficientes angular e linear ao mesmo tempo. Os resultados. Aqui nós temos a tabela da primeira fase do jogo, em que o aluno analisou o coeficiente angular. No caso, foi solicitado que os alunos jogassem até que obtivessem 10 acertos, conforme nós podemos ver aqui das questões Q1 a Q10. Porém, a aluna 4 ela se sentiu motivada a continuar jogando e jogou além do necessário. Ela jogou 3 questões a mais. Nós observamos uma quantidade maior de erros nas questões iniciais do jogo. Nesse caso aqui, os alunos informaram que eles não lembravam como o sinal do coeficiente influenciava na reta. Então, eles cometeram erros iniciais e, após mobilizarem seu conhecimento, eles conseguiram romper os obstáculos e não errar, não cometer mais equívocos nas questões seguintes. Por exemplo, as alunas 1 e 4, após compreenderem seus erros na primeira questão, nas demais elas conseguiram realizar sem cometer nenhum equívoco. Já na fase 2, em que nós relacionamos o coeficiente linear B, novamente nós temos a aluna 4 jogando além do necessário. Ela jogou 3 questões a mais do que foi solicitado, mais uma vez demonstrando seu interesse em continuar jogando. Na primeira questão, os alunos também informaram que não lembravam como o coeficiente B influenciava a representação gráfica da reta, exceto o aluno 1, que não cometeu nenhum erro, porém os demais alunos não sabiam como identificar. E com isso, a gente teve uma quantidade maior de erros no começo do jogo. O aluno 3, ele foi o que teve mais dificuldades, ele errou outras questões. A questão 7, ele teve um pouco mais de dificuldade, porém na questão 8 e 10, ele conseguiu corrigir o seu erro na tentativa seguinte. Com isso, ele teve um desempenho inferior aos demais, obtendo um percentual de desempenho um pouco inferior. As alunas 1 e 4, novamente,
após compreenderem os seus equívocos, não cometeram mais nenhuma falha. E o aluno 2, ele acertou todas as questões, obtendo um desempenho de 100%. Por fim, o resultado da fase 3, em que os alunos analisaram ambos os coeficientes ao mesmo tempo, nós também tivemos aqui a aluna 4 jogando além do necessário, mostrando o impacto que a gamificação tem ao motivar o aluno. Nesse caso aqui, ela jogou 4 questões além do que foi solicitado. Nós também observamos uma quantidade de equívocos maior nas questões iniciais. A aluna 1, ela consegue uma sequência boa de acertos sem cometer nenhuma falha, exceto na questão 8, em que foi corrigido logo na tentativa seguinte. O aluno 2 também, ele teve um pouco mais de dificuldade nas questões iniciais, porém depois ele não errou mais. O aluno 3, ele foi o que demorou um pouco mais de tempo em relação aos demais, que novamente teve um desempenho inferior aos demais. A partir da questão 8, ele também conseguiu não errar mais, acertando todas as questões logo na primeira tentativa. E, por fim, a aluna 4, que não obteve nenhum equívoco, tendo um aproveitamento de 100%. Dos tipos de erros cometidos pelos alunos na fase 3, a gente observa que a metade deles foi em relação ao coeficiente angular A incorreto, ou seja, eles tiveram dificuldade em reconhecer o crescimento e decrescimento da reta. A média de tentativas por jogo entre as questões iniciais e finais. Então aqui nós temos as colunas em azul que correspondem às questões 1, 2 e 3, a média de tentativas das questões 1, 2 e 3, e as colunas em laranja que correspondem à média de tentativas das questões 8, 9 e 10. Então nós observamos em todas as fases que houve uma diminuição das tentativas ao longo do jogo. Isso significa que os feedbacks ajudaram os alunos a reduzirem suas quantidades de equívocos. Na fase 1, nós obtivemos 24% de redução, na fase 2, 7%, e na fase 3, que era mais difícil, foi onde obtivemos uma maior redução, de 35%. Ao final do jogo, eles responderam um questionário sobre o que acharam de aprender matemática por meio de jogos. Um aluno respondeu que achou bem interessante porque o aluno consegue tanto se divertir quanto aprender sobre o assunto. Outro aluno informou que achou bastante didático e gostou de aprender dessa maneira. Todos os alunos relataram que os feedbacks os ajudaram a corrigir seus erros e que gostariam de utilizar jogos para aprender outros conteúdos. Considerações finais. Ao introduzir jogos na aprendizagem de matemática, permitimos que os alunos aprendam de uma forma diferente e divertida. A proposta do feedback automático permite que o aluno aprenda com seus equívocos e que ele não veja a falha como algo negativo, e sim uma possibilidade de aprender novamente. Aqui nós temos as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção.